Antes da NASCAR ter superestrelas como Richard Petty e Dale Earnhardt, seu primeiro piloto mega estrela, mega famoso, era provavelmente um amável floridiano com corte de cabelo bem curtinho assim e um sorriso de US$ 1 milhão e um aperto de mão pronta. Era um cara muito gentil. Glenn Fireball Roberts nunca ganhou um campeonato de NASCAR e nunca completou uma temporada completa de corridas. Mas o seu estilo de direção e sua morte trágica ajudariam para sempre a moldar o esporte que ele amava. Hoje você vai ouvir e ver um pouquinho da história de Glenn Fireball Roberts. Olha o nome do cara. Vamos lá, é o apelido dele, né? O nome dele é Edward Glenn. E ele ganhou esse nome Fireball Roberts. E ele foi um piloto da NASCAR. Mas a história desse cara, ele é muito, muito interessante. Ele nasceu na Flórida, foi criado na Flórida. E ele logo de cara ele gostou de automobilismo e de beisebol. Ele foi arremessador de um time de beisebol. E ele logo o apelido, ele ganhou o apelido não por causa de corrida e tal, mas por causa do arremesso dele, que era aquela bola bem, né, quente, bem nervosa. Os rebatedores tinham dificuldade de rebater, então por isso Fireball Roberts. Ele se alistou no exército, mas ele até iria para a guerra, né? Mas acabou não indo, foi dispensado. Chegou a frequentar a universidade da Flórida e aí ele corria nas pistas de terra no final de semana. Então, olha a história desse cara. Ele já tem uma predisposição para o esporte. E aí ele vai, brinca de beisebol, né? Joga beisebol e tal. Ganha um apelido, ou seja, o cara tinha um talento. Ele ia pra guerra, acabou, não foi, foi dispensado. Frequentou a universidade e corria na. Esse é famoso nos Estados Unidos, que é essas pistas de dirt, né? Tem os midgets e tal, então isso é muito popular, são pistas são municipais, regionais, então oval geralmente, e muita gente corre lá. Aos 18 anos ele correu pela primeira vez em Daytona. Ele venceu uma corrida de 150 milhas em Daytona Beach no ano seguinte, ainda no misto. E ele foi competindo, ele foi correndo ali, ia colar, foi participando de algumas corridas, criando, né, essa cultura, essa carga, essa casca. Ele começou a acumular vitórias e enquanto isso, a NASCAR tá lá, a coisa tá acontecendo. A NASCAR, ela surgiu nas pistas de terra. Então, como tem vários tipos de corrida, vários tipos de categorias dentro da NASCAR e tudo mais, ele participava de uma corrida ali e acolá, mas de terra. O lance dele era terra, ainda não era asfalto. Só que a NASCAR em si, né, a categoria principal da NASCAR, ela vai cada vez mais saindo da pista de terra e indo para o asfalto. E aí, finalmente, ele faz a mudança para o asfalto, né? Ele realmente começa a correr no asfalto. Então, ele começa a acumular corridas, que é categoria Grand National, que é uma categoria que a NASCAR ela tinha. A gente pode fazer isso num vídeo depois, né? Ela tinha. A NASCAR é uma corporação, tem várias categorias dentro. 1962 foi o ano mágico de Fireball. Ao longo da temporada 62, ele participou de 58 corridas, conquistando 8 vitórias, resultados entre os 10 primeiros, pole positions, ganhou a pole da Daytona 500 e ganhou a Daytona 500 e conquistou a segunda vitória na pista na Firecracker 250, ou seja, teve duas corridas em Daytona. Ele ganhou a famosa Daytona 500 e depois ganhou a Firecracker 250, outra corrida que teve em Daytona. E nesse mesmo ano, ele correu nas 24 horas de Le Mans e chegou em segundo lugar na classe dele, numa equipe que correu com a Ferrari 250 GTO lá em Le Mans. Então, assim, 62 foi o ano mágico dele. Além disso, ele era uma voz muito ativa entre os pilotos. Ele foi criando ali amigos, amizades, ele foi ficando cada vez mais influente entre os pilotos.
Então, em 1961, ele vira presidente temporário da Federação de Atletas Profissionais e Pilotos. Ou seja, ele começa ele é o representante dos pilotos junto com a NASCAR. Então, ele começa a ter uma voz ativa dentro desse mundo da NASCAR. E o Fireball, ele vai ficando muito famoso. O apelido dele, né? O cara tinha um carisma muito grande, as vitórias. Então ele vai ficando cada vez mais famoso. Ele talvez seja uma das primeiras grandes estrelas da NASCAR e do automobilismo norte-americano de estoque, né? Tirando os caras que corriam em open wheels, que são os carros que as rodas estão expostas, né? Os famosos fórmulas, né? E tal, tudo mais. Só que aí, cara, veio a questão do falecimento dele, né? Como ele perdeu a vida. Em 24 de maio de 1964, na World 600, né? Nos Estados Unidos eles ganham, as corridas têm um nome. Geralmente é um patrocinador, né, que bota o nome. Ele classificou em 11º e largou no meio do pelotão. Durante a corrida, ele estava ali disputando com caras que ao mesmo tempo eram seus rivais na pista, mas seus amigos fora dela. E esses caras, eles são também grandes nomes da NASCAR. Então ele estava disputando com o Ned Jarrett, que é da família Jarrett. Veio o Dale Jarrett depois, Ned e Dale. Tem o Junior Johnson, que é uma lenda da NASCAR. Então todos esses caras estavam disputando com o nosso querido Fireball. E aí, enfim, na sétima volta, o Ned e o Junior Johnson batem e o Fireball tenta desviar. No que ele tenta desviar, ele bate no muro interno, ou seja, o pista oval, né? Ele tentou desviar, o carro foi para dentro da pista, né? Bateu no muro interno, capotou, ele bateu, capotou, né? E quando o carro finalmente terminou parou de girar, o carro dele começou a pegar fogo. Só que o carro dele pegou fogo de uma maneira. Tem gente, o Ned e o Junior Johnson, eles falam em entrevistas e tudo mais que era muito estranho a maneira como o carro pegou fogo. Se pegou fogo do nada. Tanto o Ned quanto o Junior Johnson, quanto pessoas que estavam presentes no dia, falam que dava para ouvir o Fireball Roberts gritando: Ned, me ajude. Ele gritando para o Ned Jarrett ajudá-lo, tirar ele do fogo. Out of his car, trying to get out of it. And the first thing he said when I got to him, he was conscious, he was not injured in the wreck. He said, "Oh my God, Ned, help me, I'm on fire." Ele era asmático e tudo mais. Então, quando ele foi para o hospital, ele até conseguiu sobreviver por um tempo. Descobriu-se que, na verdade, ele teria falecido por conta de ter respirado fumaça e tal. Olha que loucura, olha que doideira. O Fireball Roberts, Fireball, foi envolvido num acidente com fogo, mas ele não perdeu a vida por causa de fogo. Ele perdeu a vida ter aspirado né, a fumaça, aquela coisa toda. Olha que loucura. Junto ali, muito próximo, tá? Da data em que o Fireball se foi, outros dois pilotos da USEC, que era a IndyCar, né? Era o nome que se dava à associação que controlava. Então, eles faleceram, eles perderam a vida também com acidentes de fogo, né? Por causa de acidentes. O Ed Sachs e o Dave McDonald. Então, teve um boom no aumento de pesquisas, né, da fabricação de uniformes, né, de macacões à prova de fogo. Inclusive, muito da tecnologia, isso nos Estados Unidos, né, muitas empresas dos Estados Unidos obtiveram a tecnologia, as licenças, enfim, tem uma série de patentes, né, essa coisa toda. Isso tudo surgiu lá, foi incentivado, infelizmente, lá em 64 com o Fireball. Apesar da sua carreira ter sido interrompida e dele nunca ter conquistado um título na Grande Nacional, que era a grande categoria da NASCAR, o Fireball foi nomeado como um dos 50 maiores pilotos da NASCAR. Outros prêmios na carreira dele incluem a entrada no Hall of Fame, né, no Hall da Fama,
no automobilismo internacional em 1990 e no Hall da Fama do automobilismo norte-americano. Ou seja, ele teve homenagens, né, posteriormente indicando a importância dele, né, dessa história dele e tudo mais. Depois da perda do Fireball, a NASCAR determinou que todos os pilotos usassem macacões retardadores de chama enquanto estivessem na pista. Eles também instituíram um cinto de segurança de 5 pontos e o assento especial do motorista como requisito para todos os veículos NASCAR. Ou seja, a perda do Fireball mudou a história da NASCAR. E é uma história que ficou encravada na história do automobilismo norte-americano. Se você curte automobilismo, se você curte boas histórias, me segue aqui no canal, deixa seu like, comenta, curte, compartilha. A gente vai tentar fazer mais histórias interessantes aqui.